Opa, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo Soares. A gente vai bater um papo agora com o Felipe Luizi. O Felipe tem uma carreira muito sólida no digital. Ele começou em um escritório que já não existe mais em Curitiba, chamado Lucaco. Depois, rapidamente, foi para a Globo, né, Globo.com. Lá participou do desenvolvimento do Footpedia, um portal de, como o nome diz, né, de muitos dados sobre futebol. Depois no Tech Tudo, e agora ele está lá como designer sênior, ajudando a tocar, né, Globo.com e Globosat Play. A gente vai bater um papo com ele sobre type e tipografia na web, né, como é que ele enxerga as coisas, como é que elas estão caminhando e como é que os desenvolvimentos tecnológicos estão influenciando esse uso. Então, Felipe, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Então, O vamos lá. agradecimento é meu, né? Pô, obrigado você por estar me chamando para estar participando disso aqui, desse evento, né, cara? Assim, eu não sou de participar em muitos eventos, não sou muito de me expor, mas eu acho que é uma oportunidade bacana. Cara, você hoje está, né, totalmente, hoje não, né, já há muitos anos você está totalmente envolvido no digital, mas a sua graduação é design gráfico, né? Vamos voltar É, um pouco no tempo para entender melhor como é que foi o despertar desse interesse em digital, sendo que você acabou fazendo uma graduação mais tradicional de design. exato. A minha faculdade ela tem até design de produtos. Para você ter noção, eu cheguei a estudar polímeros, né, e tudo mais. Então, fiz um sofá na graduação e tal. Então, foi bem bacana. Eu acho que ela me trouxe uma visão mais holística de design, assim, um pensamento mais de projeto, que foi maneiro. Mas o começo de digital, assim, o porquê trabalhar com digital, não é nada muito glamuroso não, cara, sabe? Eu comecei ali como um micreirinho, começando aprendendo Photoshop, CorelDRAW no meu Windows, e aí vai aprendendo aqui, faz a logo para um tio, faz a logo para outro tio, aí parece um outro aí que precisa de um site, então vamos tentar, vamos ver o que faz. Mas é bacana, acho que assim, fui vendo que eu tinha gosto pela coisa. Então na hora de fazer um vestibular eu não tive muita dúvida, fui para design direto. Optei por uma faculdade particular na época até porque eu ia conseguir estudar à noite e já trabalhar. Acho que foi essa a grande sacada, eu acho que foi bom para mim. Foi uma boa escolha, porque aí eu pude conciliar, né? Já entrando na faculdade trabalhando, trabalhei numa empresa lá, uma in-house, que não era muito focado em design, foi bom para dar uma consistência e também era muito gráfico. E aí tive a oportunidade de trabalhar na Lukaku. Na Lukaku foi muito maneiro, porque foi pouco tempo que eu fiquei lá. Fiquei lá coisa de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses no máximo. Entrei sem muita pretensão, assim, meio quase como um estagiário da equipe ali. E rapidamente ali já surgiu novos projetos. A Lukaku, para quem não sabe, é uma empresa, era, né? Ela fechou, mas ela era uma empresa lá de Curitiba, um birozinho de design, tinha 5 funcionários, era eu designer, um cara de SEO, um cara de front-end, um cara de back-end e o chefe, né? Então, que era o Alisson. Então, era super pequeno, super maneiro, e aí foi bacana que eu pude aprender bastante com o Alisson, ele me ensinou bastante nesse começo, foi maneiro. Eu li A gente foi. uma, eu li uma entrevista do Alisson em que rolava muita coisa assim de desenvolver ideias que surgiam lá, né? Que tinha um ambiente descontraído, a galera tinha umas ideias e acabava desenvolvendo. E vocês, inclusive, fizeram naquela época um UN Reader, que Isso, isso. acabou sendo quase que uma inspiração, né? Um projeto inspiracional para depois a ONU se interessar e vocês Isso, pegarem o projeto exatamente. da ONU, né? Cara, sério, ali era muito maneiro isso, porque a gente enfiava a cabeça em tudo, assim. Então, na época lançaram o iPad, isso é 2010, né? Lançaram o iPad, já começa a Adobe querer tentar fazer algumas coisas editoriais para iPad. Cara, a gente meteu a cabeça, tentou fazer algumas coisas. A gente já tinha um contato com a ONU, isso que era legal trabalhar na Lukaku, porque a gente trabalhava com clientes grandes, já tinha um contato com a UNFPA, que era uma parte da ONU que cuida mais de população. Então já tinha uma pegada assim legal de trabalhar com botões de doação, né? Essa interface toda girando em torno do botão de doação ali, mas muito maneiro. E aí a gente fechou bons projetos, cara. A gente fechou esse Reader, a gente fez
por conta, depois fez ele definitivamente, e aí a gente pegou a intranet da ONU também. Não sei se eu posso falar essas paradas, mas, bom, ninguém da ONU vai ouvir, né? Então a gente pegou e fez a intranet. Não ficou linda, mas é a intranet da ONU, cara, pensa nisso, né? Então foi muito maneiro. Gigante, né? É, Gigante. pô, gigante, foi muito trabalhoso, foi muito trabalhoso. E aí, cara, foi isso, né? Aí começa assim, trabalhando com digital, aí deu essa. Aí surgiu a oportunidade. Exatamente por causa desses projetos grandes, assim, que a Lukaku teve. Acabou que o pessoal da Globo viu esses projetos e tal e entrou em contato comigo. Tudo muito rápido, assim. Eu tinha 21 anos, um molecão, assim. Eles falaram, pô, vem aqui conversar. Eu fui lá, vim aqui, na verdade, né? Conversei com eles. Numa sexta, na segunda-feira confirmei, na outra segunda-feira eu me mudei. Então, pensa, Caramba, cara. era pra acontecer mesmo, né? Super Não, rápido. foi loucura. Minha mulher ficou louca, né? Imagina. E aí, cara, Vale só o pequeno adendo, o pequeno detalhe é, que Globo.com é na Barra, né? E você tava lá em é, Curitiba, né? exato, assim, cara, é muita mudança. Curitiba é uma cidade muito gostosa, muito boa, mas é uma cidade fria. O Rio de Janeiro é muito quente, então assim, muda tudo, muda cultura, muda cidade, muda clima, muda empresa de 5 pessoas para 300, 400 pessoas tem aqui, imagine, cara. Então, cheguei aqui molecão, 21 anos, e aí eu acho que foi um tempo assim bom para amadurecer mesmo, crescer aqui dentro da Globo e tal, pegar alguns projetos, dando casca e aprendendo a trabalhar com eles aqui. Já logo no começo você pega esse Footpedia, né? Que é Pô, um banco Foodpad. de dados gigantesco sobre informações de futebol. Como é que. Foi uma participação pequena? Como é que aconteceu isso? Cara, eu cheguei aqui, a gente brinca assim, né? Eu entrei no bunker, me deram a arma, falou, atira pra lá, vai. Eu peguei o projeto a partir do que o Marcelo Lima tinha começado. O Marcelo Lima trabalhou aqui por um tempo, e aí, bem nessa época, ele saiu para montar a marca dele, né? E aí ele tinha montado só uma página, uma ou duas páginas desse site, e aí precisava estruturar o restante. Então já tinha tido o pontapé inicial, o que foi ótimo para mim, porque novo, né, começando, então ia ser difícil fazer esse pontapé inicial, foi ótimo. E aí pude trabalhar com a estruturação de todo o resto e tal. Foi super difícil, porque a galera de desenvolvimento aqui é muito casca grossa, né? Então a galera fez robozinho para desempatar a cor. Então se eu fizesse ali um comparativo de dois times que tinha um tom de vermelho, ele tentava ver se era um tom de vermelho meio próximo, e aí mudava, usava a camisa reserva que a gente falava, né? Que é a outra cor, o outro hexadecimal daquele mesmo time. Então, tipo, uma relação Cruzeiro e Grêmio, que não é o mesmo azul, mas eles percebem, é azul, então o Grêmio vai com preto porque é a segunda cor que tem lá. Então, cara, são relações bizarras, assim. É um projeto muito legal. Bastante trabalhoso, assim. E trabalhar no Globo Esporte sempre foi muito maneiro, porque eu não torço para nenhum time, que é engraçado, né? Mas eu adoro jogar futebol, eu adoro ver futebol, então entendo a parada. Então é legal, é legal de trabalhar num produto em que você gosta do assunto, né? Sim, E aí, bom, eu fui trabalhando na tabela do Globo Esporte, aquelas bolinhas da tabela do Globo Esporte, sabe? Aquelas bolinhas sim. dos últimos jogos. Fui eu e o Pedro Pim que trabalhamos nisso, olhamos algumas referências e a gente viu que, poxa, a gente tirou vários dados da tabela e deixou só aquilo ali na tabela e a gente, pô, isso já é suficiente para a gente poder entender o campeonato e tal. Pô, e deu muito certo até hoje, a gente usa aquelas bolinhas no Globo Esporte. Aí, tempo real, hoje também muito usado, a gente usou na Olimpíada, usou na Copa, muito usado, e a galera evoluindo ainda, né? Porque aqui na Globo a gente tem em torno de 40 designers, então nada que você faz sozinho, nada só uma pessoa pegou a mão, né? Então normalmente junta uma galera, ou você tem uma dupla, tem pelo menos uma galera do próprio time da área, e aí normalmente a gente discute bastante para tomar essas decisões. No tempo real, acho que a gente fez a 8 mãos. Então, Caramba. né? Então, 8 mãos não, né? Conseguiram Então, fazer, né? não, é 2 vezes 8, então são 16 mãos. 16 mãos. Caramba. Né? Então, mas foi muito maneiro. Acho que assim, eu trabalhei mais no começo do projeto, estruturando todo o projeto, fechando a solução visual e depois teve um pessoal mais refinando e fechando a solução e cuidando. E até hoje tem gente colocando coisa em cima dele e tal. Bacana. E depois de Foodpedia, você foi pra Tech Tudo.
Não, então, Foodpedia, tempo real de tabela, tudo no Globo Esporte, e aí um tempo do Tech Tudo foi legal, porque o tempo no Tech Tudo eu fiz pouco interface, foi muito mais uma estruturação de branding. Hum. Foi a mesma época em que eu estava fazendo a minha pós-graduação, e aí foi maneiro que eu pude envolver os conhecimentos da pós no Tech Tudo, a gente fez uma reestruturação de branding bem maneira lá, no pensamento da comunicação, de como resolver aquilo, que é o que a gente pode entender de product design, né? Não necessariamente você está resolvendo uma coisa e trazendo isso à tona como uma interface, mas a gente resolveu várias coisas no Tech Tudo. Essa versão com header preso, Tech Tudo e algumas páginas também fiz, também trouxe à tona lá, mas acho que o mais palpável acho que foi o branding deles lá. O branding Tech Tudo foi muito maneiro. E aí esse ano que trabalhei na home da Globo, né, cara, que, vamos lá, home da Globo, assim, aqui dentro mesmo, a gente toma muito cuidado para mexer nela, é uma página muito delicada, tem muita audiência, assim, a gente, o G1, se você acha que todo mundo acessa o G1, então tem mais gente ainda que acessa a home da Globo, e tem muitos portais do grupo todo que dependem dessa página, então foi um trabalho muito delicado de cuidar exatamente das relações de links que a gente tinha. A gente não se preocupou em fazer um redesign como a gente entende, né? Não, joga tudo abaixo, refaz. A gente estava querendo fazer um facelift mesmo, alguma atualização da solução que tinha, e até preparando ela para receber um tipo de design que, né, novos temas do design que a gente tem trazido aqui para Globo.com. E acho que a galera de UX tem observado, que é a relação de data-driven e poder brincar com testes ABs e fazer um design focado em conversão mesmo, sabe? Então, é como se a gente estivesse agora trazendo a ciência para dentro... Agora não, né? Porque a gente sempre fez data-driven no design, mas agora, cada vez mais, a gente tem como deixar isso mais palpável. Então, trabalhar numa conversão de verdade, trabalhar ali entendendo como o usuário está usando o site e tal. Então, a gente queria... O trabalho nesse site foi, na verdade, remover o máximo possível para que a gente pudesse estar trabalhando com essas questões de performance. Acho que esse aspecto, né, de tomar muitas decisões baseadas em dados, né, ele é super interessante, ele não é super recente, ele já está aí há algum tempo com a gente, mas é realmente muito bacana ver o quanto ele influencia uma série de decisões que antigamente ficava só ali na expertise do cara mais sênior, né, que já tinha aquela sensibilidade de falar, cara, não, é esse aqui, né? Eu acho bacana que essas decisões todas data-driven, né? Os caras vão fazer esses testes AB com texto de e-mail. Ah, não, esse aqui converte mais, aquele lá converte mais. Exato. Eu não sei o quanto Exato. que você pode entrar um pouquinho mais em detalhes, assim, sobre coisas que vocês testaram ao longo desse tempo com esses dados, né? De coisas significativas, não sei, mudança de colunagem, responsividade. Aqui na Globo a gente tem trabalhado bastante questões de a qualidade de entrega de conteúdo, então testado bastante questões do que você consome, tentar te recomendar mais conteúdos próximos do que você está consumindo e tal. Mas em relação a testes ABs e tudo mais, realmente não é uma coisa nova, mas eu acho que as coisas têm evoluído tanto que isso tem ficado muito mais simples de se fazer, entende? E agora, cada vez mais, trabalhando com essas métricas, a gente tem a tranquilidade de entender um pouquinho mais o individual do usuário, sabe? E aí a gente entra no que a gente chama de Big Data, que é uma parada muito maneira, porque, cara, é esse nome porque é isso, né? É muito número, é muito, muito número. Então, como que eu faço para esses números de usuário a usuário fazer sentido? Então, aí entra um outro termo que a gente fala, que é o data mining, né? Tipo, minerar o dado. Então, tipo, cara, imagina, eu tenho dado à vontade ali. Como que eu faço isso fazer sentido? Como que eu faço ali grupos de coisas que fazem sentido, sabe? É curioso, né? Porque user experience, não sei se vem do universo de design de informação, mas design de informação está um pouco lá atrás, né? Com esse pensamento todo, quer dizer, vamos analisar e tomar decisões que vão gerar uma experiência melhor de uso, né? Ou seja, o cara não vai errar o botão que ele tem que apertar, desde coisas mais crônicas como cenários de emergência até coisas mais simples como, putz, isso aqui é mais agradável, o cara não vai apertar o botão que ele não tem que apertar. O UX, né, e todo esse pensamento de design trouxe um pensamento de contexto que é muito bom, né? Então, se antes pensava-se interface de produtos, né, mas o cara aperta aqui e tudo mais, era meio funcional, faz e ponto.
E agora a gente traz agora, né, faz anos já a gente traz essa questão de contexto. Então, qual é o momento desse usuário? O que que ele está fazendo? Por que que ele está ali? O que ele viveu antes até chegar ali? E aí todas essas relações enriquecem muito a interface, né, e a experiência. Então eu levo em consideração as coisas que você já preencheu no formulário ou a seu histórico de consumo. Eu levo em consideração o device que você está usando. Então é essa relação de contexto que ajuda a enriquecer ainda mais a experiência, né? Isso é bacana. Acho fantástico também a gente, né, pensando em contexto e trazendo um pouco, puxando a sardinha um pouco para o nosso lado aqui, um pouco mais gráfico, pensar que isso é muito Claro. recente, né? Que até pouquíssimo tempo atrás, toda essa situação de visual na internet, né, era muito limitada. E puxando ainda mais sardinha, ainda mais para o meu lado, se a gente for considerar o cenário de fontes, né, até pouquíssimo tempo É. atrás era só o WebSafe Cara, Fonts, né? total, cara, total. Só site em Arial e George Itálico, porque George Itálico é um pouquinho mais elegante que a George normal, né? Então, assim, cara, isso era muito comum, é muito comum mesmo. E era terrível. Eu acho que assim, era até não era tão interessante trabalhar com web e com interfaces por causa dessas limitações. Acho que a galera do gráfico deveria até ter um receio com isso, né? Poxa, Mas ó, eu lembro na Abril lá, né, trabalhando na Bis na época, numa revista com muita edição, muita microedição, era um pouco recorrente, assim, né, já tinha um cenário de internet já bem desenvolvido, né, tinha muita coisa em Flash já rolando, mas era uma discussão recorrente com os diretores de arte lá, tipo, putz, cara, não tem como ir para a internet, não dá para fazer uma fração do que a gente faz aqui no impresso, né, não é atrativo. o impresso ele tem muito mais graça, né? Tinha, assim, nessa época era muito mais gostoso de trabalhar com o impresso ali, até porque a gente que pensa no visual, né? Poxa, poder brincar, exatamente. A minha criatividade é que estava me limitando. Então, tem vários cases maneiros do gráfico que até hoje a gente se referencia, né? Mas ainda falando de WebSafe, cara, sabe que até hoje assim é algo que a gente tem que estar observando, né? Porque assim, não morreu esse assunto. Pense que até hoje eu tenho que pensar em fallback de fonte, eu tenho que pensar que, por exemplo, no Android, cara, eu tenho a Roboto, né? Eu tenho uma outra fonte agora de sistema, tem a San Francisco UI. No Apple Watch, cara, eu não posso nem usar a minha fonte, tem que ser a San Francisco UI. Então, na Apple TV tem essa relação também. Então, cara, a gente tem que estar sempre preocupado com essas coisas ainda hoje, né? Tem um, eu vi um tempo atrás uma parada maneira, cara, que o UOL fez, que ele usou até o fallback da fonte deles, do site, com a Arial. Eu achei isso muito genial, cara, porque pensa que trabalhando com web, questões de performance, carregamento e tudo mais, eles não pedem as medidas, né? As coisas não quebram no site, porque eles estão usando as mesmas medidas da Arial ali na hora de fazer a fonte. Isso é realmente pensar nesse fallback, né, cara? Exatamente, né? Inclusive digamos assim, o cabeça da equipe que desenvolveu esse projeto, né? O Christian Cruz, é o curador do Uhum. evento Ah, é? e ele desenvolveu junto com com a Marina Shakur, que é uma type designer também formada lá na KBK da Holanda. Então tinha Que dois, assim, legal. o Christian formado na Universidade de Reading, né, com mestrado em Reading, na Inglaterra, em Type Design, Marina Shakur formada em Type Design lá pela Holanda, e foi muito bacana ver esse projeto se desenvolver, porque você tem dois caras que vêm muito forte do impresso, mas com um olho muito atento e uma reflexão muito crítica para o digital. Estrategicamente, eles falaram, putz, tem aqui a home do wall, é em Arial, e era quase que uma premissa de desenvolvimento, quer dizer, vamos desenvolver uma fonte que vai ter uma forma proprietária, uma forma, né, uma linguagem visual proprietária da wall, uma voz proprietária, mas que se por algum motivo der algum problema, ela não carregar, ela acontecer qualquer coisa, aquele conteúdo não corre. Eu acho que é um pensamento, cara, sei lá, quem for pensar numa tipografia para um site de mídia, assim, cara, eu acho que isso é padrão, acho que já tem que levar isso em consideração, sabe? Acho que pô, foi uma sacada muito boa. Não sei se foi uma sacada deles, se já é uma sacada de mercado, se a galera que já tá fazendo isso tem feito bastante, mas eu achei muito maneiro, cara, eu achei que sim. É, É, isso dispara tem, esse tem que ser. outro ponto que é interessante para hoje, né? Quer dizer, lógico, tem o fallback, né? Que é qual fonte entra quando aquela primeira não carrega,
Uhum. Mas hoje, e cada vez mais, né, com web fonts, é possível você desenvolver uma linguagem já muito mais proprietária, né? Várias fontes de mercado, de varejo, já tem hoje a sua Uhum. versão pronta para você usar no seu próprio site, né? Você está vinculado no Globo.com, que tem uma decisão para uma fonte específica, mas como é que você vê essa questão de, né, essa maior flexibilidade que existe hoje para o designer que vai fazer aquele visual, indicar as fontes, falar, olha, usa essa fonte aqui que ela é mais bacana. Cara, eu acho que acho que foi em 2010, né? Ali em meados de 2010 a gente conseguiu usar o Font Face. Poxa, isso aí foi um atrativo enorme para quem trabalhava no gráfico, vir para a interface. E aí a gente começa a ver designers muito bons trazendo esse peso visual para a interface e fazendo coisas de muita qualidade, cara. Eu acho que isso é muito maneiro. Eu acho que o design para interface, cara, o design de web, principalmente o design de web editorial, se inspira no design gráfico há muitos anos. Isso, cara, isso é ótimo, tem que se inspirar mesmo, sabe? Acho que é uma relação assim de filho, sabe? É como se a web, ela tem essa relação assim, cara, pois eu saí dali, sabe? Antes eu informava, passava todo o meu conhecimento, toda forma de eu passar uma matéria, toda forma de jornalismo ser feito, ele era só no impresso. Então a gente bebe demais aquilo. Isso é muito maneiro, sabe? Muito da web, né, eu não sei, fala-se de 80, 90% da web é conteúdo para ser lido, né? É leitura de Exato. conteúdo. E o processo de leitura, ele é o mesmo, né? A gente lê da mesma maneira em qualquer lugar. É. Mas a internet tem, né, leitura nos devices e no digital tem trazido outras questões que são curiosas, né? Fala um pouquinho de como é esse começo de leitura na web que vai tentando se espelhar direto do gráfico e como é que você vê ele evoluído hoje. Pois é, cara, eu acho assim, eu acho isso muito maneiro, porque, como eu falava, a gente se inspira no gráfico e eu acho que a gente deve fazer isso mesmo. Acho que quando eu comecei no design, eu li aquele livro Design para quem não é designer, sabe? É um livro que é frustrante para quem está começando, mas ele deve ser lido, né? Porque ele fala, e ele tem uma relação muito boa que ele cria lá. Ah, para cartão de visita, 8 pontos é o mínimo de leitura e tudo mais. Cara, isso é uma referência. Sabe o que você é colocar a base? Então, beleza, eu parto daqui para cima, eu crio uma relação de proporção e tudo mais. Isso é muito bom para quando você vai trabalhar com design, principalmente quando você está começando. Então, o design para web foi lá, a galera começou a criar essas relações do gráfico, né? Então, criou-se então uma relação de que 16 pixels é 1 EM, é um quadratinho, né? Então, por quê? Porque era a relação da leitura do livro. Então, quando a pessoa parava o livro na frente, essa relação de 16 pixels, na época, era um bom tamanho para a leitura. Nessa mesma época, se entendeu, né? E já sempre se usa muito no livro, em torno de 75, 85 caracteres por linha. E a gente trouxe tudo isso para a web. Cara, as matérias da Globo.com, elas seguem essas linhas de teoria. Mas eu acho que as coisas, eu nem acho, eu tenho certeza, mudou muito, né? Tipo, cara, mudou bastante essa relação do design gráfico vindo para a web, porque a web ela já está andando com seus próprios pés há um tempo. Então, essa relação de 16 pixels talvez já não se faça mais sentido, porque eu não, sinceramente, eu não conheço muitas pessoas que leem 30, 40 páginas na web no desktop. Pode até acontecer no celular, só se ele tiver realmente que fazer isso, mas sei lá, a pessoa recorre a um Kindle, recorre a um tablet. Então, no desktop mesmo, é muito cansativo essa leitura. Uma relação maneira é o do Medium, cara, que eles já quebraram isso, mudaram bastante isso. Eles estão usando 20, 21 pixels, se eu não me engano, para o tamanho da fonte. E o entre linhas deles também é maior do que o comum. Isso é maneiro porque o Medium ele se propõe a ser isso, né? Um site que vai te fazer ler. Que você, cara, você, blogueiro, se preocupe em escrever bem, que eu vou fazer um site aqui, uma entrega que vai fazer uma boa leitura para o seu produto. E eu já não uso mais 16. Isso é muito maneiro, né, cara? Porque Será você vai que criando melhor pausas, né? é interessante porque eu acho que o Medium ele já nasce dentro de um contexto responsivo, né? E a sensação que eu tenho um pouco, por exemplo, beleza, tinha lá no começo essa referência de 16 pixels e tudo mais. Aí quando o smartphone entra na jogada, isso não funciona mais. Tem que ser maior. O type tem que ser maior, o entrelinha tem que ser maior, o alinhamento tem que ser considerado.
né? É mais ou menos o que cabe ali naquela tela, e eu acho que tá aí, daí talvez, a sensação que eu tenho é que talvez aquele contexto tenha quebrado tudo e falado, cara, a verdade é que não tem que ser 16, né? A verdade é que maior facilita pra gente ler, né? Não precisa, independente do tamanho da sua janela, cara, não vai passar daquela quantidade de caracteres por linha, né? Exato, exato. Acho que ir um pouquinho além nessa discussão Uhum, e ouvir de você um pouco suas perspectivas sobre esses três diferentes modelos de definição de tamanhos de página e é, digamos assim, a configuração das margens, dos espaçamentos todos, né? Que é definir por uhum. EM, definir direto por pixels ou definir por largura variável. Né? Fala um pouquinho Né? dessas três maneiras de trabalhar as medidas da página. Assim, o pixel ele vai te deixar muito restrito, vai te deixar ali numa relação meio restrita. E o EM, ele tem uma questão boa, e na verdade a gente usa o RM, que é uma relação de uma propriedade padrão do seu código, né? Porque o EM ele se baseia numa propriedade do browser. O RM é uma propriedade mais do seu site. Então você pode trocar o RM. Então a relação ela funciona legal para caso eu queira fazer uma acessibilidade boa. Então, se eu quiser aumentar o tamanho da fonte, diminuir o tamanho da fonte, trabalhando tudo na mesma proporção, no mesmo base de cálculo do RM. Só que isso é dificílimo de se calcular, sabe? É muito chato, na verdade, porque você ali, antes eu trabalhava normalmente com a base 10, então 100 pixels aqui, 80 daqui, 80 dali e tal. Quando você vai trabalhar com o EM e essas bases da internet ali, então você tem que trabalhar com 16, e aí, cara, não é 10, é 8, né? Não é 5, é 4 pixels. E esses cálculos começam a ficar cada vez mais complexos. Então, é, isso é interessante. Mas quando você leva em consideração um responsivo e até o que a gente fez para a home da Globo, aí fica ainda mais complicado, porque a gente tinha lá uma dificuldade de querer fazer algo que fosse responsivo e algo que mantivesse o alinhamento e a diagramação do editorial. Só que não é como se eu tivesse três telas, é como se eu tivesse infinitas telas de 300 pixels a 1640 pixels de largura. Então imagina que cara, tem que dar certo em tudo, tem que dar certo, vai dando certo, vai crescendo aquela tela, mas o editorial ele quer manter, aí o editorial tem sempre aquela vontade de querer manter a sua diagramação, como você equilibra essas coisas e tudo mais. Então a gente utilizou uma, uma, uma técnica, né, mas um tipo de definição no código que é o VW, que aí na verdade o tamanho da fonte, você fazendo ela baseado na largura da sua tela. Tem uma calculadora muito maneira que foi feita, tem no GitHub lá, e aí é maneiro, porque você bota lá os valores e tal, e ajuda você a calcular o valor que você tem que dar para essa fonte, é um valor variável em todos os breakpoints. São soluções que a gente está achando para cada vez mais trabalhar nesse mundo responsivo, que ele é complexo, né? Ele é difícil, né? Eu tenho N breakpoints, N devices, eu não tenho só o iPad, eu tenho milhões de tablets, eu tenho milhões de tipos de smartphone, resolução de laptop é diferente de um para o outro, desktop, então, caramba, como que eu dou conta disso tudo, né? Definir as coisas em M tem essa questão interessante de usabilidade, né? Que você pode, né, o usuário pode entrar lá e fazer uma alteração e ela, né, todo comportamento muda. Exato, Vocês usam exato. isso na A Globo? gente tem uma relação de aim aqui na Globo, a gente usa isso bastante. É, Principalmente nas questões de matéria e editorial, até porque são onde a parte é mais sensível essa relação de usabilidade, né? E acessibilidade. Então a gente usa mais nisso. Então, a gente tem um projeto de matéria saindo aos poucos, assim, a gente já está nos seus testes encaminhando, feito pelo Daniel Rabuga, nosso colega aqui da Globo, também bastante preocupado nessas relações que eu já comentei. Então, o número de caracteres por linha já é menor, o tamanho da fonte também já é menor, o tamanho da fonte é maior, né, para dar ficar mais confortável. A relação de breakpoints também, já pensando nessa infinitas telas. Então, a gente já está pensando bastante nessas coisas e aos poucos vocês vão ver virando por aí algumas matérias na Globo.com com essas relações aí. Legal. Todas essas decisões, elas, né, a gente define elas como macro tipografia, né? Elas são essas decisões que em português acaba que a gente chama de layout mesmo, né?
Aham. mas acho que o melhor termo para definir é macrotipografia. E quando a gente entra no nível do parágrafo, a gente entra em microtipografia, né? Que a gente conhece mais Aham. fácil como o bold, o itálico, o versalete, mas vou puxar a sardinha de novo para o nosso lado, né? Que é trabalhar Claro. em microtipografia a questão de recursos OpenType, que É. eles têm, assim, categoricamente, digamos assim, dois grandes grupos, né? Um que seria estilístico, né? Que aí é uma questão mais do refinamento tipográfico Uhum. e um que, na verdade, pode ser considerado mais funcional, né? Que são ligaduras, que são números com espaçamento tabular para você fazer, né, tabelas em que os números estão alinhados verticalmente. Como é que você vê o pessoal usando OpenType Features? Porque já desde 2014, 2015 já existe um suporte mais considerável, né, no CSS. Cara, eu acho que, assim, eu não vi usarem ainda. Eu acho que isso deve ser muito triste para quem está trabalhando com tipografia. Talvez outro designer de interface queira me xingar agora. Não, pô, a gente usa aqui e tal, não sei o quê. Mas, ok, cara, simplesmente a gente não tem usado por aqui. Eu acho que é uma questão assim, quando eu estou fazendo uma página, um layout, seja um e-commerce, por exemplo, eu penso uma home de um e-commerce, eu tenho pouca necessidade disso, certo? Eu não tenho muitas microtipografias ali, eu posso trabalhar o tamanho da fonte e tudo mais, não preciso necessariamente de todas essas features que na verdade eu tenho outras funções do CSS que me fazem o básico já e já me solucionam bem. Essa microtipografia ela é bacana para parágrafo, como você mesmo falou. Então poder usar isso numa página de matéria, numa página de consumo de conteúdo mesmo e tal. Então acho que assim, o nosso projeto de matéria mesmo é algo que está começando. E é algo que vai demorar, vai tempo aí até ficar algo incrível. Mas eu acho que, sei lá, o Medium deve estar se preocupando com essas coisas e tentando utilizar isso, com certeza. Porque se é para enriquecer um parágrafo e tudo mais, né? Ótimo, né? Eu acho que a gente tem esse beber do gráfico e tal. Vamos ver se a galera coloca isso em uso, porque até hoje eu vi muito pouco a gente usar. Tem uma chamada no código, né? O Font Feature Settings e o Font Variant Alternates. Então, tipo, tem já as chamadas no código. Já dá para utilizar no Chrome, que é o browser que a galera mais usa, né? Então, por que não usar, né? Tipo assim, será que eu tenho fontes que já me permitem isso? Será que eu tenho fontes suficientes que me permitem isso também? Acho que pode ser isso, né? Nem toda fonte vou. Já tem, acho que até um momento interessante, porque OpenType Features teve um boom grande, né? Uhum. Quando a tecnologia começou a ser adotada, principalmente para quem desenha fontes, né, que começou a explorar todas as possibilidades. Eram possibilidades no começo, eram as mais óbvias, né, que era pegar aquele set, né, aquele arquivo de fonte que era o expert, que tinha os versaletes, os números que a gente chama de old style, né, que são aqueles para alinhar com a caixa baixa, provavelmente tinha um peso só de frações, aí dependia do type designer, só que para cada peso, né, para o regular, você tinha 6 arquivos, Meu Deus. né, 5 arquivos, enfim, aí dependia do designer, né, e o É. OpenType foi a tecnologia que permitiu que tudo fosse feito em um arquivo só, é o regular, mas o regular tem versalete, tem todos os sets de número, tem variações estilísticas, enfim, aí também depende um pouco da criatividade do designer, porque tem umas tags meio coringa ali que o cara pode fazer o que ele quiser. É, Entendi. mas isso é interessante porque já existe um suporte, existe um desenvolvimento acentuado, mas realmente, assim, eu acho que na internet, eu não sei se é uma escola que veio como herda web fonts lá do começo, né, aquelas web safe fonts que não tinham muito disso, né, e os Uhum. designers que estavam vinculados estavam muito preocupados com outras coisas que resolviam as hierarquias maiores, heading, É. subheading e para no parágrafo. E aí, microtipografia é interessante porque ela entra para ajudar o leitor nesse nívelzinho, quer dizer, a hierarquia ainda não acabou, né? Ainda tem mais, né? É. É, Mas geralmente pois é. no parágrafo vira quase house styles, né? Que as casas editoriais têm, né? Então, quando é que você vai fazer versal versalete, né? Como é que você vai tratar ordinais, o masculino, o feminino.
fica tudo pequenininho. Mas hoje na internet já existe, só que tem uma característica curiosa, quer dizer, isso aumenta o peso da fonte, né? Uhum. Qualquer coisa a mais que Cara, você imagino. coloca aumenta o peso. E a questão É, essa questão de peso, de performance é muito crônica, né? Nas suas decisões tipográficas, que estão dentro de um pacote que ainda é a limitação para se total, tomar cara, total. decisões. É, total. E aí é engraçado, né? Como o código limita o design para interface. Porque veja que fazem anos que alguém poderia estar com muita ansioso para usar esses processos, essas soluções. Só que, cara, só agora ele está podendo realmente utilizar isso, né? Acho que esses limites do design que são interessantes. E para trabalhar com interface, você tem esses limites. Seja você vai trabalhar com um app, vai trabalhar com web, vai trabalhar responsivo. Cara, você tem esses limites em tudo, né? Acho que o maneiro do limite é que ele te força a pensar um pouquinho mais. Aí você tem que saber, você tem que conhecer seus limites para conseguir fazer uma boa solução de design. Cara, eu gosto de um paralelo assim, né? A galera pergunta assim, tá, mas o designer de interface, o designer de web, ele precisa conhecer HTML, precisa conhecer CSS. Cara, a gente tem que conhecer tanta coisa, né? Vamos lá, a gente tem que ler tanto, a gente tem que ler sobre o X, a gente acabou de falar que o X é gigante, a gente tem que manjar de tipografia, porque a gente está mexendo direto com isso, tem que manjar de visual design, Gestalt, de harmonia de combinação. E, cara, a gente tem que saber o CSS e HTML também. Porque é como, sei lá, o designer que faz uma cadeira, o designer de produto, ele tem que saber os limites os limites da madeira, a tensão do polímero, o que ele pode ou não fazer, até que ponto ele pode forçar aquilo, quais são os limites que ele tem. Eu acho que deve ser assim para vocês também, que as ferramentas limitando vocês, e assim pra gente também, cara. Tipo, a gente tem muitos limites, né? E aí acaba tendo que fazer com ter muita criatividade na solução que você vai fazer, né, cara? A limitação que tá se sobressaindo mais hoje é a velocidade, né? O quanto que uma Uhum. determinada decisão de design agiliza ou atrasa os requests, né? O tempo de compressão, descompressão. E isso certamente influenciou a decisão de vocês, né? De tipográfica na Globo.com. Ah, com certeza, cara. Acho assim, aqui na Globo, como você mesmo falou, a gente usa Open Sans, né? E como eu falei um pouco antes também, aqui somos em alguns designers aqui, né? Nenhuma decisão é tomada sozinha. Até a decisão de utilizar Open Sans, eu não estava no grupo que tomou a decisão de utilizar Open Sans, eu estava em outro projeto naquela época. E a decisão, assim, eu não posso dizer com propriedade quais foram todos os motivos que foram feitos de tomar aquela decisão. Mas eu digo por mim, que eu concordo com a escolha, né? Dentro do nosso contexto. Que assim, poxa, é uma fonte que ela é agradável, bem difundida, uma leitura fácil e boa e que é semelhante, né? Então a gente sabe como a semelhança de uma tipografia facilita na leitura para o usuário, sem contar que ela tem toda a questão de hinting já preocupado e bem resolvido. Então, cara, a gente precisava de alguma coisa que fosse resolver nesses micro detalhes, porque a gente quer solucionar experiências, a gente tem N coisas para estar se preocupando. Então, escolhendo uma fonte que já resolveu bem algumas coisas, cara, a gente se preocupa menos nessas coisas, né? A gente vai se preocupar mais. Bom, deleguei as minhas preocupações de hinting, resolução e solução de fonte, até peso e qualidade dessa fonte, deleguei ela para o Google. Agora eu vou resolver aqui todas as outras que são mais meu negócio mesmo, né? Meu core business aqui. Tem até uma questão de quantidades de estilos tipográficos que vocês escolheram, né? Que acho que, se não me engano, é Exato, só o é. regular e o bold. Depende muito, assim, porque, cara, para trabalhar com interface, assim, e trabalhar para web, performance é algo que a gente fala muito, assim. Parece a internet de 2008, quando as pessoas, né, tinham um problema de velocidade baixa. E eu acho que depois de um tempo que se difundiu, a galera podendo acessar com banda larga e tudo mais, se esqueceu um pouco de performance. Mas com acessos 3G, com acessos ali de banda baixa, pacote limitado de 3G, né? A galera sofre aí nessas operadoras de celular aí com pacote de 3G e 4G, então a gente tem que estar pensando em performance, cara, tem que estar levando isso em consideração. Então, até o projeto da Home da Globo, a gente, dentro das famílias, dentro das duas famílias que a gente usa na Globo, a gente optou por fazer uma página inteira onde a gente só teria duas famílias e dois pesos, né? Então eu teria o bold regular de uma fonte e o bold regular da outra.
A primeira é a Próxima Nova, que a gente usa em caixa alta, e a outra é a Open Sans também. Cara, isso é muito. Imagina, a gente tá falando de limites, olha quanto isso me limitou no processo todo, né? Você ter que resolver tudo ali, tipo, poxa, mas aqui eu poderia usar uma slab só para dar uma gracinha e tal. E a gente até usou uma slab lá em algum lugar, mas a gente usa só os caracteres exatos daquela slab para subir a fonte, para ficar mais leve ainda. Então Que é assim, subsetting, né? Que é uma prática comum para tornar exato, tudo mais fácil, né? Mais rápido. exato. Galera, usem subsetting, que é muito bom, você reduz. Se você não está usando muito essa fonte, coloca só os números, se for só os números na fonte, faz esse subsetting, isso é muito bom. E, cara, eu sinceramente acho bastante elegante, assim, você trabalhar reduzindo ao máximo a quantidade de tipografia que você faz, né? A gente aqui na Globo valoriza muito o design suíço, né? A gente aqui muito... Outro dia a gente teve uma reunião aqui, a gente assistiu o Máximo Vinelli de volta, então, cara, a galera que, nossa, Helvética, Haas-Groters, então a gente gosta muito do design suíço, do design internacional, né? Aquela coisa bem assim, bold, fundo, cor, fundo ali, só pouco ícone, a tipografia falando alto, a gente gosta muito disso aqui. Até porque a gente trabalha com isso, né, cara? A gente trabalha com passar informação só com a tipografia. Volte e meia a gente põe a foto ali para ilustrar, óbvio, né? A foto ilustrando a matéria, mas a tipografia tem que falar alto, então a gente gosta muito disso aqui. Cara, eu lembrei a gente falando, né, da importância da tipografia, lembrei aqui teve uma palestra do Vladimir Levantovsky, que é um estrategista de tecnologia na Monotype. Uma palestra recente, ele mostrou uns números que eu fiquei caído, assim, queixo caído. Tem aquele vídeo, o Gangnam Style, que é enfim, eu imagino que todo mundo já tenha assistido esse vídeo, né? Eu assisti o Gangnam Style e assisti a versão Pocoyo do Gangnam Style, né? Quer dizer, Só os pais assistiram a versão Pocoyo. Quer dizer, se chegou no Pocoyo, quer dizer, porque a coisa rodou demais, né? O Gangnam Style teve 2 bilhões de visualizações, ou seja, 2 bilhões de downloads. E a Open Sans, né, que é a fonte mais popular do Google Fonts, tem 2 trilhões de requests, né, como se fosse de downloads, quer dizer, é absurdamente mais, né? Na verdade o Gangnam Style é 2,5 bilhões, só para dar mais um pouquinho aí. Deus. Mas eu ouvi falar que o Gangnam Style chegou a quebrar o contador de views do YouTube, cara. Imagina, é muito view, chega a bilhão. Acho que eu não imaginava que teria bilhão. Imagina uma fonte com esse... Imagina o contador para trilhão, então, né? E depois ele não bastasse esse número, depois ele vai lá e ainda fala que a banda necessária para fazer o streaming de um vídeo é aproximadamente 140 vezes menor do que a banda necessária para servir as web fonts, né, no Google Fonts. Quer dizer, é uma coisa muito grande, né, muito grande. E aí, recentemente, na cena tipográfica, teve um lançamento muito importante que envolve Google, envolve Apple, envolve Microsoft, envolve Adobe, né, envolve esses grandes, né, os principais, e que tenta endereçar exatamente esse ponto de performance, né? Eles lançaram uma especificação, que eles hoje chamam de Variable Fonts, que promete uma redução significativa desse peso todo, né? Promete colocar todas... É complexo falar aqui porque ainda está muito no ar, né? Muito recente, mas promete colocar todos os pesos de uma fonte em um arquivo só. E até na apresentação eles deram um exemplo lá, que foi da Segoy, né? Então eles mostraram a compactação da Segoy, né? De aproximadamente 700K caindo para 200K, todos os pesos em um arquivo só. Né? Cara, isso é uma maravilha, né, velho? Sério, tipo assim, foi o que eu tava falando agora pra você, né? Eu li exatamente esse artigo e sério, isso vai ser muito bom. Provavelmente vai demorar uns 2 anos pra gente usar isso de verdade, né? Mas, na web, mas, cara, olha o quanto isso me ajuda, os limites que tinha para você trabalhar com a fonte. Hoje a gente pensa em budget de fonte, tipo, quanto que eu vou colocar dos kbytes do meu site de fonte. E aí, aqui no caso, cara, eu poderia condensar tudo isso num mesmo arquivo e poder ter um arquivo muito, muito recheado, né? Eu acho que
Então, teve uma imagem muito boa nesse artigo, que era o cubo, que eles tentam para representar exatamente as variações dessa fonte. Então, poder mexer do condensado para o bold, do bold para o light, essas relações todas no mesmo arquivo, cara, enriquece muito mais o design. Dá para fazer 1000 coisas ali, eu acho isso muito irado, cara. Mas eu acho que nesse ponto, acho que vai mexer muito com o carinho da interface ali, e aí o carinho que o designer tem para cada solução. Tanto para vocês tentando resolver isso ao máximo, né, indo ao extremo do detalhe agora, nessa fonte, cuidando dela em vários pesos, como para a gente poder entender a beleza de ter uma fonte bem grande, sabe, estourar uma fonte mesmo na interface, usar a beleza toda dela ali para chamar um H1 de verdade, fazer aquele H1 de responsa mesmo, né? Então, poder brincar com isso e ver a fonte ali no seu esplendor ali, daquele tamanho de 80 pontos, seja 80 pixels, 200 pixels, como você quiser, como você preferir, né? Mas é isso aí, cara. Pô, Muito maneiro. bacana, Felipe. Pô, muito obrigado pelo papo. Tenho certeza que a galera vai curtir, né? A gente tocou vários pontos incríveis, né? É, imagino aí que quem ainda não conhecia muita coisa vai conhecer. E quem já É, conhecia, pelo menos a gente trouxe aí uns pontos de vista diferentes, né? Um ponto de vista seu. Então, cara, muito obrigado e poxa. isso aí. Pô, obrigado você, Gustavo. Acho que foi maneiro. Acho que, assim, bom, passamos aí sobre vários assuntos, né, e tal. Dá para aprofundar muito aí em cada assunto desses aí. Bom, galera, aproveitem as keywords que a gente foi dizendo e dão uma pesquisada. A internet está cheia de conteúdo aí para vocês. Até se eu fosse falar uma coisa assim para a galera que está começando com web, está começando agora a pensar em interface, a procurar uma mulher chamada Lara Hogan. Ela trabalha no Etsy. Ela tem um livro sobre performance muito bom também. A galera aí poder ir lendo sobre performance, porque nessa área, performance, cara, é uma decisão de design também, é algo que a gente tem que estar se preocupando e trabalhar com fonte, até que a gente tenha o variable font, né, cara, vai ser algo, a gente vai ter que se preocupar com esse ponto também. Então, é isso aí, cara. Obrigado mesmo pela oportunidade. Estou super feliz aí e espero que a gente tenha sido claro nos nossos pontos. É, uma próxima oportunidade, não deixe de chamar, não. Beleza, obrigado, Felipe.